Bom, meus amados irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos sem poder estar na igreja, os tempos está tudo fechado, mas podemos falar um pouco da palavra de Deus através das redes sociais. E neste momento nós vamos passar um pouco da lição que vamos estar estudando, né? O segundo trimestre, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa primeira lição, ela se encontra na carta dos Efésios, saudação ao destinatário, né? Nosso textual nos diz: a vós, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 1 e o versículo 2. A verdade Platão diz: Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, né? E pegando já aqui o texto áureo, onde vemos aqui a vós graça e paz, né? Graça, nós sabemos que é a causa da nossa salvação, e você já pode anotar aí, falando a respeito de graça, Hebreus capítulo 4, versículo 16, Efésios capítulo 2, versículos 5, 4 e 5, também 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Também falando de paz, né? Graça e paz, paz é o resultado da nossa salvação, né? Jesus, ele disse em João capítulo 14, versículo 27, que ele deixou a paz, né? Também em Romanos capítulo 5, versículo 1, a paz de Deus, e também Filipenses capítulo 4, e o versículo 7 vai falar paz de Deus, né? Também, então nós podemos dizer graça e paz. Saudação. A nossa leitura, ela está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 1 e 7. Nós não vamos ler para ganhar tempo, né? O objetivo geral é mostrar o propósito divino da Epístola aos Efésios e também seguindo do nosso comentário. Então, podemos dizer que nessa lição nós vamos estudar algumas informações da igreja de Éfeso, como autoria, destinatário, propósito e curiosidade. Nós vamos ver o contexto histórico, geográfico da igreja dos Efésios, com sua localização, seu fundador, sua liderança, e também vamos pontuar, né, algumas características desta igreja. E por fim, vamos notar e vamos mostrar algumas lições da igreja em Éfeso, né? Então, autoridade. Nós podemos dizer que Éfeso é uma epístola para o mundo inteiro, para judeus, para os gentios, para marido, para mulher, para os pais, filhos, para servos, senhores. Ela também é declarada da palavra, da vontade de Deus nos dias de Paulo. É a voz da inspiração dos nossos dias. É uma epístola que apela à aplicação universal. O estudo da epístola aos Efésios pode inspirar os alunos, né, a abandonar as coisas deste mundo e desenvolver-se espiritualmente e aprender e a participar mais plenamente da união fraternal da igreja. Então, a carta aos Efésios é uma revelação do que é igreja. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui que o escritor ele fala que, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme Efésios 1 e o versículo 1, a parte A. O livro dos Atos já menciona que ele se chamava Saulo, no hebraico, mas também era conhecido como Paulo, conforme Atos, capítulo 13, versículo 9.
Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, né, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31, Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo significa pequeno, era o mesmo nome romano, conforme Atos, capítulo 22, versículo 25. O que me chama a atenção também nessa trajetória de Paulo, meus amados irmãos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 15 e o versículo 16, onde Deus vai falar que era um vaso escolhido. Bem, então, nós podemos dizer que a autoria é classificada e atribuída ao apóstolo Paulo, quando de sua primeira prisão em Roma, conforme nós já lemos Efésios 1:1 e Efésios 3:1, Efésios 4:1, Efésios 6:20. Paulo implantou, né, a igreja em Éfeso durante a sua segunda viagem missionária, depois de ter passado 18 meses em Coríntios, conforme Atos, capítulo 18 e o versículo 11. Ele visitou Éfeso com Áquila e Priscila, está lá em Atos capítulo 18 e o versículo 18 também. E voltou a Éfeso durante sua terceira viagem missionária e permaneceu ali 3 meses, né? Conforme Atos capítulo 19 e o versículo 8 a 10, também Atos capítulo 20, versículo 31. Durante o tempo que ali passou, Deus operou poderosamente, né, através do apóstolo, conforme Atos capítulo 19, versículo 11. Né? Em Éfeso, houve várias convenções, conforme Atos capítulo 19, versículo 18 e 19. Batismo com o Espírito Santo, você pode ver Atos capítulo 19, 6 e 7. Curas divinas, expulsão de demônio, Atos capítulo 19, versículo 12. E a proclamação do Evangelho, conforme Atos, também capítulo 19, versículo 10, versículo 20 e o versículo 26. Resultando o temor, né, a Deus e a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos dizer aqui que uma epístola de prisão, essa epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, e ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, conforme Efésios 1, 3:1, o preso do Senhor, conforme 4:1, e o embaixador de cadeias, como nós lemos aí, 6:20, né? Então, qual o propósito desta epístola, né? Essa epístola não foi para combater algumas heresias, não. Ela foi escrita especificamente para a igreja, né? Para a igreja local. Antes foi enviada com a finalidade de fortalecer e encorajar os crentes de um modo geral. Você pode ver aí Éfeso capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Paulo, em oração, ele anseia que seus leitores, né, os leitores, né, crescessem na fé e que seja cheio do poder do alto, conforme Éfeso capítulo 3, versículo 14 e 16. Para que assim vivam a vida digna da vocação que foram chamados, conforme Éfeso capítulo 4, versículo de 1 a 3, e também Éfeso 1 e o versículo 2, né? Nós podemos ver também que Éfeso, ela contém muitos ensinamentos e conceitos, né, que soam na família, aos santos, os santos dos últimos dias, né? Esses são alguns deles, né? A dispensação da plenitude dos tempos, né? O Espírito Santo da promessa, a importância do profeta e apóstolo, a ideia de organizar uma única igreja verdadeira,
e os diversos ofícios chamados e funções dentro da organização da igreja. Essa epístola também contém alguns dos ensinamentos mais sublimes encontrados nas escrituras com relação à família. Então, podemos ver também algumas curiosidades, né? Algo curioso também dessa epístola aos Efésios, né? A carta aos Efésios é considerada a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas paulinas. Também é considerada uma carta gêmea de Colossenses, né? Visto que são escritas no mesmo local, no mesmo período, e levada às igrejas pelo mesmo portador. E ambas tratam basicamente da mesma coisa. Você pode conferir aí em Éfeso, capítulo 6, versículo 21, com Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. A igreja em Éfeso é a única do Novo Testamento que recebeu carta de um escritor bíblico. Nós vamos ver que, além do apóstolo Paulo, o Senhor também tinha uma mensagem para aquela igreja através do apóstolo João. Quando você abre sua Bíblia lá, em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo de 1 a 7, né? Essa igreja teve mais pregadores famosos do que qualquer outra, incluindo também Paulo, Apolo e Timóteo, né? Nós podemos ver também aqui, olhando aqui, o contexto, né? O contexto histórico e geográfico da igreja de Efésio. Nós vamos ver que a sua localização, né? O nome Éfeso significa desejável, né? A cidade encontrava-se no pequeno continente da Ásia Menor. Esta era a capital da província romana da Ásia, com Antioquia, da Síria e Alexandria, no Egito. Formava-se um grupo das 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. O templo da Diana dos Éfesos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28, ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso, o foco de adoração da deusa da fertilidade, né? Atenas ou Diana, conforme está lá em Atos, capítulo 19, e o versículo 27. Historiadores calculam que a população da cidade de Éfeso, no primeiro século, estava entre 250 a 500 mil habitantes, né? Paulo ele faz uma declaração importante, né? Paulo estava preso na época em que escreveu, né? A epístola aos Efésios, conforme Efésios capítulo 3, versículo 1, também o versículo 4, 1 e o 6, 20, como nós já lemos. É possível que essa epístola tenha sido escrita quando Paulo estivesse preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre os anos 60 a 62 a.C. Nesta época, Paulo estava em prisão domiciliar, mas tinha liberdade de receber visita e de ensinar o Evangelho, conforme Atos capítulo 28, versículo 16 ao 31. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole da Ásia. Entende-se aqui a província romana da Ásia, região que hoje corresponde à parte da Turquia, né? E abrangia uma extensa área e a sua população, né, como eu já disse, era superior a 300 mil habitantes. E ela era o centro do culto da Diana, né, como eu já falei,
E Éfeso ficava situada na costa ocidental da antiga Ásia Menor. E nós podemos dizer também que ela era uma cidade próspera, era uma cidade de porto e de mar, o qual favorecia também a peregrinação, né? É obrigatória aos adeptos das deuses pagãs daquela época, daquela região, como Diana, cultuar eventos gregos como Atenas, né? E nós vamos ver que a indústria do comércio de Éfeso atraía gente de toda essa região e adjacência, né? Se nós olharmos a lição de adulto do quarto trimestre de 1999, né? Quando vai falar sobre Éfeso, a igreja na região celestial, que foi escrita pelo nosso pastor Elianai, né? Nessa lição de 1999. Então, nós podemos dizer que, quando fala aqui da fundação da igreja, né? A igreja de Éfeso também foi fundada por Paulo, provavelmente com a ajuda de Áquila e Priscila, por volta dos anos 52 depois de Cristo, conforme Atos 18 a 28. E a mensagem de Paulo atingiu o coração de todos os que de todo aquele povo, né? Porque aquele povo considerava muito precioso, conforme Atos capítulo 19, versículo 26. Paulo levou o evangelho a essa cidade durante a segunda viagem missionária, conforme está em Atos capítulo 18, durante 3 anos, né? Atos capítulo 20, versículo 31. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você também pode ver Atos capítulo 19, versículo 20. Pelo menos 2 vezes Paulo esteve na cidade. Esses 2 relatos de Atos capítulo 18, versículo 19 e Atos 19, versículo. Em sua terceira viagem por aquela região, ele chegou até lá, mas estando em Mileto. Ele não chegou até lá, mas ele estava em Mileto. Mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Os anciãos da igreja foram chamados, conforme Atos capítulo 20, versículo 17, até onde estava Paulo, que Paulo estava lá em Mileto. E durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo também escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. E nós podemos dizer que em diversas traduções da Bíblia, né, inclusive na de João Ferreira de Almeida, no texto de Efésios 1, versículo 1, lê-se que essa epístola se dirige aos santos que estão em Éfeso. Contudo, os manuscritos mais antigos de Éfeso não contêm as palavras que estão em Éfeso, né? O que indica a possibilidade de que Paulo não tenha escrito essa epístola com especificação voltada ao povo de Efésio, mas sim às diversas congregações de santos que incluía os Efésios. Éfeso surgiu de sede para o trabalho de Paulo durante sua terceira viagem missionária, né? Nós podemos ver Atos capítulo 20 e o versículo 31. Ele tinha uma grande afeição por aquele povo. Você pode notar em Atos capítulo 20, no versículo 17 e também do 34 ao 38. E é bom notar também que nessa epístola, Paulo dirigiu-se ao membro do gentil da igreja, conforme Éfeso 2, 11, que talvez fosse recém-convertido, conforme Efésios 1, 15. O objetivo da carta era promover a espiritualidade, né? E o testemunho dos que eram já membros da igreja, como também os principais objetivos de Paulo era ajudar esses confessos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e da igreja em Éfeso, conforme Efésios 1,
15, 18, Efésios 3, 14 a 19, né? Promover a união particularmente entre os membros da igreja, ou seja, entre os gentios e os judeus, conforme Éfeso capítulo 2, versículo 11 a 22, também Efésios 4, versículo 1 a 16, Efésios 5, versículo 19, Efésios 6, versículo 9. Incentivar também o santo a resistirem à força do mal, conforme Éfeso capítulo 4, versículo 17, Éfeso 5, versículo 18, Éfeso 6, 10 a 18. Muitos santos em Éfeso viviam em tal retidão que foram selados para a vida eterna. Você pode ver lá em Éfeso, capítulo 1 e o versículo 13. Nós podemos falar um pouco também desta liderança, né? Nós vamos ver que essa igreja, ela recebeu duas cartas, uma de Paulo, a epístola aos Efésios, conforme Efésios 1, versículo 1 a 5, a outra de Cristo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7. A primeira em 64 depois de Cristo e a segunda em 96 depois de Cristo. A igreja de Éfeso, estabelecida por Paulo e pastoreada por João, né, segundo a tradição cristã dos primeiros séculos, foi assistida por dois outros excelentes obreiros, como Timóteo também passou por lá, por excelência, né? A igreja de Éfeso também era afortunada por ter tido o ministério de Paulo. A igreja tinha muitos inimigos, alguns velozes, como os animais selvagens, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 32, né? Isso implica ainda mais a proximidade de Paulo com a congregação. Ser crente em Éfeso não era popular. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César, e perseguidores que não adoravam a idolatria. Por muitos crentes que estavam sendo perseguidos, até mortos, por não dobrarem diante de César, e era também perseguido por não adorar a idolatria à deusa Diana dos Efésios, né? Vamos ver aqui também as características da igreja de Éfeso. Éfeso, além de viver nas regiões, né, celestiais, possuído um ministério completo, o Novo Testamento diz que Paulo esteve em Éfeso, levando consigo Priscila e deixando ali, conforme Atos capítulo 18 e o versículo 19. Retornou mais tarde e desta vez permaneceu, né, dedicando a pregação do Evangelho, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos, conforme Atos capítulo 19, versículo 10, também Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 31. Por jamais deixar de vos anunciar todo o desígnio de Deus, conforme Atos capítulo 20, versículo 27. Pelo teor e conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se também que aquela igreja era muito espiritual, né? Desta maneira, todos os habitantes na Ásia ouviam a palavra sobre o Senhor Jesus, assim judeu como grego, conforme Atos capítulo 19, versículo 10. Éfeso chegou mesmo a tornar-se o centro do mundo cristão, né? Nós podemos dizer que Éfeso também era uma igreja poderosa no combate aos falsos líderes. Na igreja de Éfeso surgiu alguns falsos líderes
que foram combatidos, os que diziam ser apóstolos e não são, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a parte B. Está em foco neste versículo os chefes gnósticos, né, que tinham arrogado para si o título de apóstolo de Cristo. Paulo diz que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, a parte B. Paulo os chama de lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, conforme Atos capítulo 20, versículo 29, a parte A. A igreja de Éfeso não suportava os tais homens, por isso louvava pelo Senhor para que pusesse à prova. Esta expressão equivale no grego, né, a reprová-los. Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa igreja sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho, conforme Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual e tornou-se intolerante com heresia e com pecado moral. Nós podemos ver também que Éfeso era uma igreja poderosa no combate, né? Na igreja também havia verdadeiros crentes que não aceitavam as heresias, né? Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, né? Ou nicolaítas, conforme está em Atos capítulo 2 e o versículo 6, né? Os nicolaítas pregavam o evangelho sem existência, ou seja, liberal, sem proibição. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles também incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos, ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado e acabavam estimulando a imoralidade no meio do povo de Éfeso, né? Mas Éfeso era uma igreja poderosa na paciência e também no trabalho, né? Na igreja de Éfeso havia verdadeiros crentes, pacientes, trabalhadores, né? Ter paciência e trabalhador pelo meu nome, conforme está em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, a parte A, né? Tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, né? Jesus falando ali na carta através de João, em Apocalipse capítulo 2, versículo 3. A igreja também pelas obras, né? Perseverava no trabalho, não cansava no serviço de Cristo. Nós também podemos notar esta palavra, como se diz assim, né? Em Atos capítulo 2, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, e também Apocalipse 2, 3, quando ele diz paciente e era perseverante no lidar e perseverante no sofrer, né? Você pode ler Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e também Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Também podemos dizer que Éfeso era uma igreja poderosa nas escrituras, mas que havia os que perderam, né, o primeiro amor. E Paulo chegou até a convidá-los a participarem da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 18, 19. Na igreja de Éfeso, também havia crentes que deixaram o primeiro amor, né? Abandonaste o teu primeiro amor, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A presente expressão não significa declínio da fé, não, como alguns pensam, mas antes sugere um esfriamento do amor, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12. O desaparecimento gradual do amor fraternal no coração do salvo.
tem como resultado o abandono do primeiro amor. Pedro disse aos seus líderes: sobretudo, tende ardente caridade, conforme Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 8. Se o cristão não tem amor, a vida espiritual também não tem sentido, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 3 e 4. Nós podemos também extrair um pouco dessa lição falando sobre a volta do primeiro amor. Paulo instruiu os Efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida cristã, conforme está lá em Éfeso capítulo 3, versículo 17, e também Éfeso 5, 2 e Éfeso 6, 23. Né? O primeiro amor é Cristo, tem primazia em tudo em nossa vida. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Apocalipse 2, 4. Não podemos distorcer essa advertência para criar um conflito entre o amor e a verdade. Podemos defender a verdade, como os Efésios fizeram, e ao mesmo tempo praticar o amor. Foi isso que Paulo pediu, né, aos Efésios. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, conforme Efésios capítulo 4 e o versículo 15. Nós temos que lembrar de onde caiu e do ponto onde o homem caiu, que Cristo o espera. Lembra-te, pois, de onde caíste, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a parte A. Para os Efésios se arrependerem, teria que lembrar da comunhão com Deus que deixara para trás. O filho pródigo não se lembrou da casa do pai, mas voltou para lá. Lembrança sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas, né? Arrepender é mudar a mente e mudar a direção. É voltar-se para Deus, é deixar o pecado, é romper o que está entristecendo o novo. Uma vez que caímos, né, é necessário desenvolver novamente o amor. Arrepende-se. Efésio, uma igreja cujo amor esfriou e que precisou se arrepender. O arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não precisa exigir choro, basta decisão. Arrepende-te, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a parte B. O arrependimento é a mudança de atitude. Quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. O pecado precisa, ou seja, o pecador, ele precisa se arrepender para obter perdão dos pecados, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. O cristão que tropeça precisa se arrepender, conforme Atos capítulo 8 e o versículo 22, né? E como é que nós devemos fazer para voltar às primeiras obras? Pelas obras, as pessoas arrependidas mostrarão a sinceridade de sua decisão. A igreja de Éfeso, ela precisava voltar à prática do amor. Voltar à prática da primeira obra, conforme Apocalipse 2, Apocalipse 2, versículo 5, a parte C. A mudança de atitude, né, o arrependimento, produzirá frutos, conforme Mateus capítulo 3, versículo 8. Né? Ouvir a voz do Espírito Santo é primordial. Né? Os Efésios, provavelmente, aqueles que falavam agora,
ele seria provado pela maneira de ouvirem. Quem tem ouvido, ouça, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a parte A. Frequentemente, Jesus chama os ouvintes a ouvirem a sua voz, né? E a sua mensagem. Podemos ver Mateus capítulo 11, versículo 5, Mateus capítulo 13, versículo 9 e versículo 43. Um coração teimoso se reflete nos ouvidos, tapado, que recusa ouvir a verdade, conforme Mateus capítulo 13 e o versículo 15. Perseverar para a salvação. A recompensa aguardada aos vencedores que perseveraram, verdade, aqueles que desistem e abandonam para sempre o seu amor, não receberão um galardão. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a parte C. Aqueles que andam com Deus também há esperança na vida no paraíso com o Senhor Jesus Cristo. Então, podemos concluir esta primeira lição, que é uma lição mais introdutória, né, da carta dos Efésios, destinatário, a data por quem foi escrita, né? Nós podemos concluir falando o seguinte: Atos capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 4, versículo 16, Paulo ele aborda a questão, né, dos santos para receber o evangelho, a dispensação da plenitude dos tempos, né, o selamento pelo Espírito Santo da promessa, a salvação pela graça, a união entre os santos, gentios e judeus na igreja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o propósito da igreja é a organização sobre o alicerce dos profetas e os apóstolos, tendo Jesus Cristo como principal pedra de esquina. Paulo também ele vai nos ensinar e nos ensina que Deus reunirá todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, né? Nós podemos ver também em Éfeso 4, versículo 17 e Éfesos 6, 20. Paulo incentiva os santos a aplicar a doutrina verdadeira, a vida diária. Ele os incentiva também a despojar do velho homem, ou seja, de seus antigos pecados, e se vestirem do novo homem, no qual transformará por meio de Cristo. Dá conselho às mulheres, né, casadas, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, senhores, às congregações. Também nessa epístola, Paulo incentiva os santos a se revestir de toda a armadura de Deus, conforme Éfeso capítulo 6, versículo 11. Então, nós vemos que o versículo também, os versículos-chave dessa epístola, se encontra em Éfeso 4:1, né? 4:1. Então, para terminar, nós vamos terminar concluindo que vimos que a epístola aos Efésios revela um resumo da salvação e suas aplicações para a vida cristã. Então, nós pontuamos que suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçada em Cristo, que é a cabeça da igreja. Amém? Um forte abraço a todos os amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. Espero que tenha sido de grande valia para você essa introdução do que nós vamos estar estudando, né, nesse trimestre, nesse segundo trimestre de 2020, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Então, quero terminar mais uma vez lendo o texto áureo, né? Texto áureo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. Graça quer dizer a causa da nossa salvação e paz, o resultado da nossa salvação. Então, graça, confira aí,
Hebreus capítulo 4, versículo 16, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E quando fala assim, paz, João capítulo 17, versículo 27, onde Jesus diz, eu que deixava a paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, que vai falar sobre paz com Deus. E Filipenses capítulo 7, Filipenses capítulo 4, versículo 7, e vai falar a paz de Deus. Que a paz de Deus seja derramada sobre todos os nossos amados irmãos da Escola Bíblica Dominical.